meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais uma oração da noite, começando mais uma semana. Nas próximas devocionais, aqui na nossa oração da noite, eu quero tratar com os irmãos a respeito de algumas virtudes cristãs indispensáveis para o nosso testemunho, dia após dia. As virtudes das quais vamos tratar aqui, elas nos são apresentadas pelos apóstolos Paulo, Pedro e João. E uma vez praticadas, certamente nós vamos provar que o caráter de Cristo está bem firmado em nosso caráter. Na realidade, o verdadeiro cristão, ele precisa vivenciar estas virtudes. E a primeira delas que nós vamos tratar aqui é a respeito do amor sincero, altruísta. Certamente a mais importante e a mais básica das virtudes cristãs. Por isso eu quero deixar com vocês hoje o texto de Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 10. E diz assim o texto: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui no texto de Romanos capítulo 12, até o versículo 21, o apóstolo Paulo, de maneira objetiva, de maneira bem clara, ele identifica aqui o caráter cristão com 4 marcas indeléveis. Primeira delas, o amor altruísta. Segunda, a prática da justiça. Terceira, o zelo no trabalho. A quarta, a esperança bem firmada em Cristo Jesus. Mas, na realidade, a principal delas é o amor. Na realidade, nós, os cristãos, nós somos essencialmente chamados para amar em todas as circunstâncias. Nós fomos salvos por causa do amor, fomos transformados em discípulos daquele que nos amou e somos comissionados a proclamar o amor daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, a todos os homens, em todos os lugares. Na visão do apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz para nós claramente que a marca principal de autenticidade dos crentes é, de fato, o amor. Quando nós vivemos esse verdadeiro amor, quando nós praticamos esse verdadeiro amor, as pessoas podem ver Deus em nós. E ele diz lá que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E em virtude disso, nós devemos amar uns aos outros. Ele conclui aí esse capítulo 4, lá no versículo 21, de maneira bem enfática, dizendo: ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aqui em Romanos 12, o apóstolo Paulo nos exorta à prática do amor sincero e altruísta. Ele diz aqui do amor sem fingimento, do amor não hipócrita. E aqui, por hipocrisia, o apóstolo Paulo está dizendo franco, sem dissimulação. Por outro lado, ele está falando o amor cordial, o amor humilde, o amor generoso, o amor empático, o amor abençoador, o amor pacífico e pacificador. Em qualquer circunstância, o crente é chamado a amar. E em todas elas, ele tem que amar com pleno conhecimento de Deus e com toda percepção. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Segundo o apóstolo Paulo, amar é uma ordem de Deus. Trata-se de um imperativo. E, portanto, para nós cristãos, amar é modus vivendi, é uma maneira de viver. E segundo o apóstolo Paulo aqui, nesse capítulo 12 de Romanos, o amor precisa ser cordial e em toda honra. Ele diz aí, amai-vos cordialmente uns aos outros. Cordial aqui significa amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo Jesus. E honra, ele diz aqui, preferindo-vos em honra uns aos outros. Significa dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Significa, esse tipo de amor aqui significa reverência, significa deferência, significa dignidade, respeito, apreço. Na realidade,
O amor verdadeiro, ele não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Aliás, o rei Salomão nos ensinou que aqueles que procuram a própria honra não é honra. Ou seja, procurar a própria honra não é honra. Provérbios 25, 27. E o apóstolo Pedro, de maneira imperativa, ele diz assim: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Meus queridos irmãos, o testemunho do cristão verdadeiro tem que ser marcado pelo amor. O amor, de fato, precisa ser uma virtude claramente vista na vida de qualquer cristão verdadeiro. E a igreja do Senhor Jesus, a coluna e baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo, ela precisa ser conhecida e facilmente identificada como uma comunidade de amor, daqueles que se amam. Portanto, meus queridos irmãos, nós devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que o nosso Deus maravilhoso, que nos amou em Cristo Jesus, encha a sua vida e a sua casa desse verdadeiro amor. E que nós possamos demonstrar esse amor, viver esse amor em casa e em todos os nossos relacionamentos. E assim as pessoas poderão ver Deus em nós. Que Ele te abençoe, abençoe a sua casa, que você tenha hoje uma noite reparadora. E amanhã, com as misericórdias do Senhor, seguiremos em frente. Deus seja contigo.